Queridos irmãos e irmãs, temos vindo nestes últimos domingos a refletir sobre as realidades, sobre aquelas situações que muitas vezes servem de pedra de tropeço para que os homens e as mulheres possam chegar à vivência da fé. Num primeiro momento nós falámos sobre a questão da fé e da ciência. Para sermos cristãos precisamos de abolir a ciência das nossas vidas. Num segundo momento nós falámos como a hipocrisia da Igreja. E quando eu falo a hipocrisia da Igreja, falo muitas vezes não só da Igreja institucional, mas de cada um de nós, como muitas vezes as nossas faltas, a nossa hipocrisia entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos é pedra de tropeço para outros e justificação para não experimentarem e vivenciarem a fé. No último domingo nós falámos da dificuldade que é colocada a alguns que andam à procura da fé diante de textos bíblicos que são verdadeiramente complicados, difíceis de entender. Refletimos sobre como a Bíblia pode ser também não compreendida, não lida corretamente, uma pedra de tropeço para o caminho da fé. Hoje nós temos um tema diferente. É um daqueles temas que eu creio que muitos pastores gostam de falar. Eu não gosto de falar assim tanto. Até porque de todos os textos, de todas as justificações para a não adesão à fé, esta é uma das que nós encontramos mais vezes, mas é também a matéria mais subjetiva de todas. E quando nós olhamos para o contexto da Bíblia, nós percebemos que quando repensamos em inferno, nós temos um desenvolvimento, uma progressão, um desenvolvimento ao longo de todo o texto bíblico. E eu hoje, por incrível que pareça, eu vou passar toda a Bíblia de capa a capa. Não se preocupem, eu também quero almoçar. Eu também tenho alguém à minha espera para almoçar, ainda por cima alguém que fez anos, e eu não vou passar aqui o tempo todo, embora todo o tempo fosse pouco para explicar aquilo que vos quero dizer. Mas é importante nós refletirmos sobre o que é que a Bíblia diz acerca do inferno, tentando perceber a lógica do inferno. E eu gostaria de dizer à partida de que eu acredito no inferno. Vamos então perceber o que é que o inferno diz, o que é que a Bíblia, diz acerca do inferno. Vamos começar pelo Antigo Testamento, que é simplesmente mais de 3/4 de toda a Bíblia. E a pergunta que eu vos gostaria de fazer é, sabem quantas vezes a palavra inferno aparece no Antigo Testamento? Alguém quer sugerir? Alguém quer sugerir quantas vezes a palavra inferno aparece no Antigo Testamento? Alguém tem uma ideia? A palavra inferno no Antigo Testamento aparece 0 vezes. Não há uma única referência à palavra inferno no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento são 3/4 de todo o texto bíblico. Mas, não havendo uma referência à palavra inferno, há 66 referências a uma palavra que é a palavra hebraica para o reino dos mortos. E essa palavra é Sheol. A palavra Sheol. Sheol é o reino dos mortos, é o lugar onde os mortos descansam, onde os mortos estão em letargia, como que adormecidos. E não é um reino que faz distinção de pessoas. Todas as pessoas que morrem vão para o Sheol, vão para o lugar dos mortos. É assim que, inicialmente, o povo de Israel pensa na vida, ou pensa na existência depois da vida, como um lugar onde todos repousam, onde todos estão adormecidos, o Sheol. Mas, quando nós vamos abrindo as páginas do Antigo Testamento, e à medida que nós vamos caminhando dos séculos mais antigos para aquele momento que é a chegada de Cristo, à medida que nós nos deslocamos, há um desenvolvimento na compreensão daquilo que é o Sheol, daquilo que é o reino dos mortos. E então, a um determinado momento, particularmente no profeta Isaías, nós começamos a perceber que aqueles que estão no Sheol, aqueles que estão no reino dos mortos, afinal já não estão a dormir, eles estão são como sombras, são como espíritos, são como uma espécie de fantasmas que, ou seja, estão vivos, mas estão no reino dos mortos. E não há separação entre eles, todos estão lá, todo o homem, toda a mulher está no reino dos mortos, no Sheol.
Mas o desenvolvimento continua. E a um determinado momento nós percebemos que as coisas começam a mudar. E então, em alguns textos do Antigo Testamento, nós começamos a perceber de que começa a surgir uma ideia de que, sim, o Sheol é o lugar onde todos vamos, para onde todos vamos, mas no Sheol há 2 apartamentos, há 2 compartimentos, melhor dizendo. E um compartimento é para os justos, e um compartimento é para os injustos. E nós percebemos isso. Nós, por exemplo, há um livro que não está na Bíblia, que é o primeiro livro de Enoque. É um livro que surge por volta do ano 200 a.C., que os cristãos nunca reconheceram como nem os judeus reconheceram como cânon, mas no tempo de Jesus havia muitos judeus que tinham o livro de Enoque como um livro sagrado. E no livro de Enoque, Enoque é supostamente o bisavô de Noé. Obviamente não foi Noé que o escreveu, não foi o bisavô de Noé que o escreveu, porque o livro surge por volta do ano 200, mas relata a história da viagem de Noé ao mundo dos mortos. E então, nessa história, nós percebemos que a um determinado momento da cultura judaica, eles percebem que no Sheol existem 2 compartimentos. Num existe beleza, existe bem-estar, mais do que isso, existe água, fontes de água. Mas no outro lugar, tudo é mau, tudo é incomodativo e não existe água sequer. Então, um seria o lugar dos justos e outro seria o lugar dos injustos. O livro de Daniel, por exemplo, que é, segundo aquilo que dizem hoje os exegetas, porventura o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, porventura por volta do ano 164 a.C., nós lemos no livro de Daniel estas palavras: e muitos dos que dormem no pó da terra, dormir no pó da terra é a palavra Sheol, é o reino dos mortos, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E começa a surgir a ideia de que a morte não é definitiva. Há alguma coisa para além da morte. E eu lembro que no tempo de Jesus ainda havia, os sacerdotes, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Mas a ideia da ressurreição começa a surgir um pouco antes de Jesus ter vindo. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, os justos, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E, portanto, esta é a compreensão, este é o encadeamento o desenvolvimento que nós encontramos no Antigo Testamento quando nós pensamos não no inferno, mas no Sheol, no reino dos mortos, e na percepção de que o povo de Israel tem acerca desse reino. Já para o final do Antigo Testamento há uma mudança, há um duplo lugar no reino dos mortos, um para os justos, um para os injustos, e começa a surgir a ideia de um julgamento final e de uma ressurreição. Eis-nos então chegados ao Novo Testamento. Jesus e os discípulos, lembram-se, falavam aramaico, uma espécie de hebraico, e por isso a palavra que eles utilizavam para o reino dos mortos era precisamente a mesma palavra, a palavra Sheol. Só que essa palavra foi traduzida em todos os evangelhos, porque a maior parte dos evangelhos, ou todos os textos do Novo Testamento, praticamente foram escritos em koiné, no grego popular. E no grego popular, a palavra Sheol deu lugar a uma palavra que nós conhecemos bem e que muitas vezes nós recitamos no Credo dos Apóstolos, a palavra Hades, que não é outra coisa senão o lugar dos mortos. Continua a ser o lugar dos mortos. Jesus foi sepultado, diz o credo, foi sepultado e desceu ao lugar dos mortos. A palavra que lá está é Hades, desceu ao Hades. O que nós percebemos no Novo Testamento claramente é que a compreensão do lugar dos mortos permanece com esta dupla compartimentação. E esta dupla compartimentação tem nomes. Quando Jesus fala do lugar dos mortos, quando Jesus fala do Hades, Jesus refere-se a duas realidades diferentes. Refere-se ao paraíso
E o paraíso é o lugar onde descansam os justos, onde aguardam os justos, e fala do inferno. E a palavra que ele usa é a palavra Geena. Essa é a palavra Geena. A palavra inferno é uma palavra latina, ela não tem a ver com o texto grego. A palavra para inferno no Novo Testamento é Geena. Geena é inferno. Ora, o que é a Geena? A Geena não é outra coisa senão uma imagem retirada de uma realidade bem presente do povo de Israel. E Jesus, das 12 vezes em que o texto fala, em que o Novo Testamento contém a palavra Geena, das 12 vezes em que a palavra Geena é utilizada, 11 delas é utilizada por Jesus. 11 delas é utilizada por Jesus. E Jesus está a fazer referência a um local muito específico que ainda hoje existe. Não existe com o mesmo esplendor do passado, mas ainda hoje existe. Ainda hoje, se forem a Jerusalém, ao Val de Ena, ou seja, em hebraico é o Val de Inom. Ainda hoje vocês veem o lixo despejado lá, veem o lixo atirado para lá e fumo sempre permanente do fogo que queima o lixo. O que era a Geena? A Geena, como é uma palavra composta, Val de Ena, era um local, um vale bem perto de Jerusalém, bem nas imediações de Jerusalém, onde por volta do ano 700 a.C., dois reis de Israel, Acás e Manassés, sacrificaram os seus filhos ao deus fenício Moloque. E Deus viu essa atitude como uma abominação terrível. E a partir daquele dia, o Val de Ena tornou-se um lugar que simboliza toda a maldade, toda a idolatria, toda a abominação. E no tempo de Jesus, o Val de Ena era a lixeira de Jerusalém. Toda a gente depositava ali o lixo e havia um fogo permanente, um fogo eterno que consumia o lixo que a cada dia ia sendo acrescentado por Jerusalém. E é esta imagem, esta imagem deste vale e daquilo que ele representa que Jesus vai utilizar como uma imagem para o lugar onde estão os injustos. Esta é, eu diria, a metáfora que Jesus usa para falar do Hades e do lugar dos mortos, particularmente para aquele lugar onde aguardam os injustos. Com esta compreensão em nossas mentes, voltemos-nos então para a parábola de hoje, a parábola que nós lemos hoje. Uma parábola que nos fala de dois homens, um abastado, rico e outro miserável. O início da parábola tem tudo a ver com o sofrimento de Deus, tem tudo a ver com a incapacidade de Deus olhar para a nossa falta de solidariedade, para a nossa falta de carinho, para a nossa falta de amor, de afeto de uns para com os outros. Essa é a história da humanidade, esse é o drama da nossa existência. Nós somos autocentrados em nós mesmos, nós pensamos primeiramente em nós, segundamente em nós, terceiramente em nós pensamos muitas vezes em nós, por isso é que Jesus nos diz, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, deixa de pensar em ti. Este é o drama da parábola. Um homem miserável que tenta comer das migalhas, que vive absolutamente como um ser impuro, cheio de chagas, enquanto o outro vive abastado. Ambos morrem. E a parábola de Jesus identifica estes dois compartimentos, identifica estes dois lugares. Os dois vão para o Hades. Os dois vão para o lugar dos mortos. Os dois vão passar pelo lugar dos mortos. Mas um está no lugar dos justos. Um está no paraíso. Um está no seio de Abraão. O outro está no lugar do tormento. O outro está na Geena. O outro está naquilo a que nós designamos inferno. E é muito curioso porque a imagem do livro de Enoque, ela fez, digamos, caminho na cultura judaica, porque é muito curioso que na parábola o rico pede a Abraão para que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos na água, porque lá no paraíso há água, mas onde ele está não há água. Lá onde ele está há
tormento. Nós vamos ver que tipo de tormento é esse, mas há tormento e ele quer um pouco dessa água. A parábola, pois, fala destes dois lugares e fala do que é que acontece quando nós morremos até à ressurreição. Aquilo que me parece evidente, segundo a leitura que eu faço do Novo Testamento, aquilo que me parece evidente é que todos nós descemos ao Hades. Todos nós descemos ao lugar dos mortos. Segundo aquilo que Jesus diz. Uns para o paraíso, outros para a hiena. Podemos perceber isso através das palavras de Jesus na própria cruz do Calvário. Lembram-se daquele episódio? Eu tenho aqui para vós, todos lembram-se destas palavras: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É curioso que eu tenho muitos cristãos que acham que Jesus está a dizer que naquele dia mesmo ele já estaria no céu. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer: hoje mesmo passarás comigo pelo lugar dos mortos, mas passarás pelo lugar dos mortos no paraíso. Ou seja, no contexto dos justos. E essa é a força e a esperança que Jesus dá àquele homem. Aquele homem não está perdido. Aquele homem, mesmo na última instância, mesmo naquele último momento em que ele se arrepende, Jesus diz: pelo teu arrependimento, hoje estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso, no lugar onde habitam os justos. E é por isso que o Credo dos Apóstolos diz que Deus desceu ao Hades, desceu ao paraíso. Aqui a teologia diverge muito. Para mim é indiferente se ele desceu ao paraíso ou se ele desceu ao paraíso e à hiena para recuperar aqueles que se arrependessem. Não sei, não faço ideia. Também não é importante eu saber, mas o que eu sei é que Jesus passou lá, onde todos nós temos que passar. Este é o entendimento do Novo Testamento. Mas vamos agora sucintamente, rapidamente, ver o que é que Jesus... Quem são aqueles que vão para a hiena? Porque talvez tenhamos alguma surpresa. Jesus refere-se à hiena em 11 passagens. E muitas dessas passagens são repetidas nos mesmos evangelhos. Eu lembro apenas algumas. Lembro, por exemplo, este texto: qualquer que lhe chamar ao seu próximo, qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Fogo do inferno, a palavra grega que lá está é hiena. Qualquer que no fundo diminuir o outro, qualquer que insultar o outro, qualquer que menosprezar o outro chamando de louco, será réu do fogo do inferno. Eu não sei o que é que se passa totalmente nas vossas vidas, mas eu sinto-me atingido por esta palavra. Eu sinto-me atingido por estas palavras. E esta palavra é uma palavra que me alerta à minha própria vida. Porque com muita facilidade nós diminuímos as outras pessoas. Com muita facilidade nós temos um critério de valorização que diminui o outro. Mas se querem outras palavras acerca do critério para ir para a hiena, lembram-se destas palavras? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, quantas vezes o nosso olhar já não nos escandalizou? Quantas vezes o nosso olhar já não nos fez pensar aquilo que nós, muitas vezes, interiormente dizemos: o que é que eu estou aqui a pensar? O que é que eu estou aqui? Se o teu olhar direito te escandalizar, ou se a tua mão direita te escandalizar, quantas ações nós já não fizemos? Quantas atitudes nós já não tivemos? Se a tua mão direita te escandalizar, assim como o teu olho, corta e atira para longe de ti, porque melhor é entrar com um dos teus membros, ou que um dos seus membros se perca, de que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E a palavra inferno é a palavra hiena. Das muitas coisas que Jesus aponta como critério para a admissão, digamos, à hiena, são coisas com as quais nós nos debatemos todos os dias. Não são coisas extraordinárias. Jesus fala de uma situação particular, que é a violência contra crianças. A violência contra crianças. Eu não creio que esse seja um problema que nos atinja aqui, graças a Deus, de violência sobre as crianças. Mas todas as outras circunstâncias de que Jesus fala são circunstâncias com as quais nós nos debatemos todos os dias. Nos debatemos todos os dias nas nossas relações, na nossa vivência de uns com os outros. Lembremos essa narrativa
essa narrativa de Jesus, essa história de Jesus, onde ele de alguma forma fala sobre aquilo que é o julgamento final, o pós-Hades, o pós-reino dos mortos, o pós-paraíso ou o pós-Giena. E todos nós nos lembramos quando ele diz: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive nu e não me visitaste, e não me vestiste, tive preso e não me visitaste. E pergunta-lhe: quando é que nós te vimos assim? E Jesus diz: quando não fizestes a um destes pequeninos, a mim não o fizeste. E Jesus diz, e a palavra é muito clara, Jesus diz: apartai-vos de mim, diz o texto, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o fogo eterno. É bom que nós tenhamos consciência desta realidade, porque Paulo deixa muito claro para cada um de nós de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós já falhamos, todos nós iremos falhar. E é importante que nós tenhamos em conta esta realidade que está sobre cada um de nós. E o que é que nós encontramos em Cristo? E a minha pergunta é: o amor de Deus e a lógica do inferno. O que é que nós encontramos em Cristo acerca de Deus? Bom, queridos irmãos e irmãs, terminando a minha reflexão, quando eu olho as páginas do Novo Testamento e quando eu olho para aquilo que Jesus Cristo me diz acerca de Deus, eu encontro um Deus que permanentemente me diz a mim e diz a cada um de vós: eu quero perdoar-te. Eu quero perdoar-te. Eu quero amar-te. Eu quero orientar-te. Eu quero conduzir-te a mim. Eu não quero que tu te percas. Eu não quero que tu morras. Lembram-se de nós termos falado aqui, quando falámos das ênfases da teologia metodista, de uma graça preveniente, de uma graça que vem ainda antes de nós percebermos quem Deus é, de uma graça justificadora, de uma graça santificadora. Deus está sempre e permanentemente abrindo os seus braços para cada um de nós. Em nenhum momento Ele quer o nosso mal. Nós lembramos as palavras de João, quando João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu lembro as palavras de Jesus no Evangelho de João: eu vim não para julgar o mundo, mas para o salvar. Eu lembro estas palavras. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, reparem, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os justos, Ele não veio para aqueles que estão cheios de autoconfiança. Ele veio para os doentes, para os injustos, para os pecadores, para os pobres. Em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento do Novo Testamento, eu encontro um Deus que não seja um Deus que nos ame. Um Deus que nos ame de cruz. Eu lembro Jesus na cruz do Calvário e lembro Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Onde é que está aqui a intencionalidade no coração de Deus de conduzir alguém à morte ou de se regozijar com o tormento? Eu lembro, hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, naquele momento em que Jesus estava com os discípulos. Entre os discípulos, nenhum iria estar com ele nos momentos de agonia. Um vendeu, o outro iria negá-lo 3 vezes. Os outros fugiram e, no entanto, naquele contexto Jesus diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, dado por vós. Para quê? Para remissão dos vossos pecados. Não há nenhuma intencionalidade da parte de Deus. Não há nenhum desejo de castigo, nenhum desejo de condenação da parte do nosso Deus. Quando eu penso no inferno e quando eu penso no amor de Deus, eu creio que existe no amor de Deus uma lógica para o inferno. Por estranho que pareça, mas no amor de Deus existe uma lógica para o inferno. Porque se por um lado o Novo Testamento aponta para o amor de Deus e aponta para o seu desejo de nos salvar a todos. Eu lembro as palavras de Timóteo: Deus quer que todo o homem, que toda a humanidade se salve. Se por um lado nós encontramos este desejo profundo de Deus no Novo Testamento, por outro lado, no Novo Testamento também, nós percebemos que há pessoas que não querem
e que não o querem aceitar. De que há pessoas que não querem isso para elas. Não estão interessadas no amor de Deus. Não estão interessadas na graça do nosso Deus. Não estão interessadas na sua misericórdia. A Bíblia fala-nos, o Novo Testamento fala-nos, a nossa vida fala-nos de que há pessoas que só estão interessadas nelas próprias. E eu quero deixar claro uma coisa. Todos aqueles que só estão interessados neles próprios, essas pessoas vão odiar o céu. Essas pessoas nunca se sentirão bem no céu. Porque o céu é uma outra realidade, onde se cumpre apenas a vontade de Deus. Onde o esvaziamento de nós é completo para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. O inferno, queridos irmãos e irmãs, a hiena, o inferno, o lugar onde descansam os injustos, ele não é um castigo, ele não é uma condenação de Deus e muito menos Deus se regozija com este castigo ou com esta condenação. A hiena, meus queridos irmãos e irmãs, a hiena é uma opção. É uma opção de cada um. É uma possibilidade de cada um. É como se Deus estivesse a dizer, ok, se tu não queres, se tu não me queres, se tu não aceitas aquilo que eu fiz por ti, se tu não reconheces o meu amor, então eu tenho um lugar para ti, mas esse lugar será sempre um inferno. Será sempre um inferno. É uma opção para aqueles que só querem aquilo que só querem. Nesse lugar, na hiena, todos podem ser iguais a si mesmos. Todos podem ser iguais a si mesmos. Individualistas, como sempre desejaram ser. Narcisistas, egoístas, centrados em si próprios, nas suas próprias ambições, sem se preocuparem, sem cuidarem uns dos outros. Sempre prontos para se exaltar e diminuir os outros. E isso, para mim, queridos irmãos, é verdadeiramente um inferno. Não é o lago de fogo. Não é essa imagem que muitas vezes nós cultivamos da Idade Média e da arte, de que temos um mar de chamas onde as pessoas são esventradas e são queimadas. Tudo isso são imagens, todas essas imagens são apenas a radicalização de alguma coisa onde nós não queremos estar. Nós não queremos estar numa realidade que perpetua aquilo que os homens, no seu abandono de Deus, fazem perpetuar no mundo de hoje. Se o céu é o lugar onde a vontade de Deus é observada, o inferno é o lugar onde apenas a vontade humana domina. A sua presença eterna ou a sua ausência eterna não é um castigo, queridos irmãos, não é uma recompensa. É uma escolha livre de cada um de nós. Por isso é que quando o rico diz a Abraão, manda Lázaro lá abaixo, porque se eles virem alguém ressuscitado dos mortos, eles não vão ter dificuldade como eu tive e eles vão acreditar. E Abraão diz, não, tem lá embaixo Moisés e os profetas, a lei e os profetas, escutem. O caminho é um caminho que só nós e cada um de nós poderá fazer. Termino dizendo alguma coisa que para mim é fundamental. A Bíblia deixa claro que existem dois caminhos. E eu creio que é o desejo de todo o coração humano querer trilhar apenas aquele caminho que nos conduz perfeitamente à casa do Pai. Há, contudo, alguma coisa que precisa de ser dita no final da nossa reflexão. Nunca caiamos na tentação de saber qual é o julgamento ou qual é o olhar que Deus tem sobre quem quer que seja. Eu não tenho essa experiência, mas tenho um colega que teve essa experiência de num funeral alguém ter vindo e dito assim, pastor, devia ter dito que essa pessoa morreu desta forma, devia estar no inferno. A minha pergunta é, talvez esteja, mas quem sabe? Quem tem o coração de Deus? Quem conhece o ser humano até ao último sopro da sua vida? Quem o conhece? Nós? Eu lembro a palavra de Jesus quando os discípulos vêm ter com ele e dizem, olha, nós não plantámos trigo. Agora apareceu o joio no meio do trigo. Queres que a gente vá lá e arranque o joio? E Jesus diz, não façam isso porque vocês não sabem distinguir um do outro. As duas realidades são existenciais. Essa é a fé da igreja.
mas simultaneamente a fé da Igreja é que o coração de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus são insondáveis e o julgamento cabe-lhe unicamente a Ele. Espero com esta palavra, sempre complicada de refletir sobre uma realidade que é uma realidade que nos ultrapassa, possa ter estimulado a vossa vivência da fé e a vossa reflexão acerca da vossa própria jornada. Que Deus vos abençoe. Amém.